Pela primeira vez em séculos, pesquisadores desenterraram o que se acredita ser o túmulo de Jesus, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Imagine-se de pé diante de um túmulo antigo e lacrado, um local que tem sido o foco da fé, da história e do mistério por mais de 2000 anos. A simples ideia disso já causa arrepios. Este não é um túmulo qualquer. Acredita-se que seja o túmulo de Jesus Cristo. As evidências sugerem que este é o túmulo de Jesus de Nazaré e de muitos de seus familiares. O mesmo túmulo onde, de acordo com os evangelhos, Jesus foi sepultado após sua crucificação. O mesmo túmulo que 3 dias depois foi encontrado vazio, dando início a uma crença que mudaria o mundo para sempre. Mas e se alguém o abrisse hoje? E se depois de todo esse tempo, o túmulo finalmente revelasse seu segredo? Sabemos que este é o local exato identificado há 1700 anos, que até hoje continua sendo um ponto central da peregrinação cristã. Antes de prosseguirmos, se você gosta de mergulhos profundos na história bíblica e em descobertas baseadas na fé, aproveite para se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar a desvendar insights fascinantes sobre a Bíblia, a história e os mistérios da fé. Agora vamos voltar no tempo e testemunhar um momento que deixou todos sem palavras. Tudo começou no coração de Jerusalém, onde uma equipe de arqueólogos, cientistas e estudiosos religiosos se reuniu para um momento histórico, a abertura do túmulo que se acredita ser o local de descanso final de Jesus. Este local, dentro da Igreja do Santo Sepulcro, permaneceu intocado por séculos. Enquanto a equipe começou a remover as camadas de poeira, pedra e do próprio tempo, o mundo prendeu a respiração. Poderia haver algo lá dentro? Haveria alguma evidência que confirmasse ou desafiasse um dos maiores eventos da história cristã? Para os fiéis, era mais do que uma escavação arqueológica. Era um momento de fé colidindo com a descoberta. A Bíblia nos conta que após a crucificação de Jesus, um homem rico chamado José de Arimateia pegou seu corpo e o colocou em um túmulo novo que ele havia preparado para si mesmo. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia sido talhado na rocha. Ele rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo e foi embora. Mateus 27, versículos 59 a 60. O túmulo foi selado com uma grande pedra e guardas romanos foram colocados para impedir que alguém levasse o corpo de Jesus. Mas no 3º dia, tudo mudou. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Mateus 28, versículo 6. Essa declaração do anjo no túmulo vazio se tornou o alicerce da fé cristã. Mas agora, séculos depois, cientistas estavam diante desse mesmo lugar, prontos para desvendar seus mistérios. Enquanto a equipe de escavação removia cuidadosamente séculos de detritos acumulados, a estrutura do túmulo se tornou visível. Apesar da idade, ele estava notavelmente bem preservado. As paredes de pedra, a câmara de sepultamento, até a laje onde o corpo de Jesus pode ter sido colocado. Tudo estava ali. Mas o que realmente chocou a todos foi o que eles encontraram, ou melhor, o que não encontraram. Não havia restos mortais lá dentro, sem ossos. Nenhuma evidência física de um corpo. O túmulo estava vazio. Alguns poderiam argumentar que isso não é surpresa. Afinal, toda a fé cristã é construída sobre a crença de que Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo vazio não é uma revelação nova, é a própria razão pela qual o cristianismo existe. Mas estar lá dentro, vê-lo com os próprios olhos, foi uma experiência esmagadora. Para os fiéis, era a confirmação do que eles sempre souberam. O túmulo estava vazio porque Jesus havia vencido a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. A descoberta do túmulo de Jesus não se tratou apenas de evidências físicas, mas do que ele representava. O túmulo vazio é o cerne da mensagem cristã. Ele simboliza, primeiro, a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus significa que a morte não tem a última palavra. Ele derrotou a sepultura, oferecendo a vida eterna a todos que creem nele. Segundo, o cumprimento da profecia. O Antigo Testamento previu que o Messias sofreria, morreria e ressuscitaria. Jesus cumpriu cada profecia, provando ser quem ele dizia ser. Terceiro, um chamado à fé.
O cristianismo não é construído sobre relíquias ou ossos, mas sobre a fé no Cristo vivo. O túmulo está vazio, porque Jesus está vivo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. No centro desta história está a fé. A Bíblia descreve a fé como: Horas, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé na ressurreição é o que dá esperança aos crentes. Mesmo sem ver o corpo de Jesus ou a prova física de sua ressurreição, milhões acreditam em sua vitória sobre a morte. O túmulo vazio é o suficiente. E essa fé leva à salvação, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Antes de Jesus, as pessoas buscavam a salvação através de sacrifícios e rituais, mas Jesus se tornou o sacrifício definitivo, tomando sobre si os pecados do mundo e oferecendo a salvação gratuitamente a todos. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele derrotou o pecado e a morte para sempre. Seu túmulo vazio é a promessa de que aqueles que creem nele também terão a vida eterna. Mesmo hoje, milhares de anos depois que Jesus andou na terra, seu túmulo continua a inspirar, desafiar e transformar vidas. Seja pela lente da fé ou da história, ele permanece como um dos lugares mais importantes da terra. Para os cristãos, o túmulo vazio não é apenas um local arqueológico, é um lembrete de que Jesus está vivo, uma promessa de que a morte não é o fim e um convite para crer, confiar e receber o dom da salvação. O que o túmulo vazio significa para você? É apenas um antigo mistério, ou é a maior esperança já dada à humanidade? Se este vídeo te inspirou, considere nos apoiar com uma doação via Super Thanks. Seu apoio nos ajuda a continuar a pesquisar, descobrir novos insights e trazer conteúdo de alta qualidade para você. Obrigado por assistir e lembre-se, Jesus ressuscitou.